Boa noite. Prazer fechar um evento desses dois brilhantes empreendedores, Kleber e Marcílio, que eu vi pegar aquela ideia bem mal acabadinha lá dentro da CIT e transformar nisso que vocês conhecem como Sensidia. Parabéns, uma honra poder falar aqui. Bom, dado todo o exercício intelectual que já foi para vocês assistirem todo o conteúdo desse dia sobre tecnologia, sobre API, sobre AI, vou tentar exercitar sinapses que julgo vocês não exercitaram ainda, para aproveitar esse restinho de capacidade cognitiva aqui de todo mundo. Então, o que eu vou apresentar aqui é uma versão resumida do keynote que eu fiz no Web Summit em Lisboa, agora em novembro, que vocês acho que vão entender por quê. Não sei se foi a melhor apresentação, mas foi considerada, de longe, a mais bela apresentação do Web Summit. Isso tendo como autor alguém que não consegue desenhar uma maçã, né? Mas espero que vocês... certamente não vai ser a melhor apresentação desse evento, mas eu tenho quase certeza que também vai ser, novamente, a mais bela. Qual que é a ideia aqui? Na verdade, eu peguei as ideias de um artigo. Eu sou colunista da Escola de Negócios do MIT, e no início desse frenesi todo sobre AI, eu escrevi um artigo que acabou tendo um certo sucesso, e depois eu transformei ele em algo mais palatável, através da criação de artes visuais, o digital arts. Na verdade, não fiz sozinho, a gente montei um time, eu, GPT e Midjourney, e a gente discutia cada uma das ideias que eu queria apresentar, e isso gerava uma arte digital inspirada numa obra-prima, numa masterpiece de domínio público, também para não ter problema com propriedade intelectual. E vocês vão conhecer um pouquinho dessa jornada, um conjunto de reflexões e ideias sobre AI para a sociedade, para os negócios, para as pessoas, ilustradas por esse time, eu, GPT e Midjourney. O título original do artigo é Software is Eating the World, quer dizer, o software está engolindo o mundo e a AI está mudando o menu. E a série, que tem mais detalhes, vocês podem encontrar no meu LinkedIn, ela chama Coloring the Future of AI. E essa primeira ilustração, que foi a ilustração original do artigo, é o Edvard, esse norueguês, Edvard Munch, que tem um famoso quadro chamado O Grito, que reflete a angústia humana, o medo, frente ao desconhecido, que eu acho que é muito do que a gente está vivendo com AI. Bom, sou CEO de empresa de capital aberto, board member de grandes empresas, mas acho que, como muitos aqui, eu também já fui coder. A minha história com computadores começa cedo. Eu tinha 11 anos de idade, em Amparo, sou natural de Amparo. Quando eu comecei, era a década de 80, vocês estão falando ali de 1982, 83, a primeira geração do que a gente chamava os computadores pessoais. Comecei a programar aos 11, aos 13 eu comecei a ganhar dinheiro com software. E ali eu fiz o meu primeiro código de inteligência artificial, que era uma porcaria, que era um jogo de xadrez, onde você conseguia, a máquina olhava 2 lances à frente. Para quem joga xadrez sabe que 2 lances à frente não é nada, então qualquer iniciante que soubesse as regras ganhava do meu jogo de xadrez, mas eu fiquei famoso em Amparo, como o cara que tinha feito um computador jogar xadrez, e vendi esse software para uma revista de tecnologia para comprar um computador maior. Esse jogo de xadrez rodava numa máquina com 32K. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas esse era o grande desafio de produzir software na década de 80. Bom, desse encontro com a computação e da minha paixão também por ficção científica, vou citar em alguns momentos aí Isaac Asimov,
Acabei decidindo por uma carreira acadêmica, fui fazer computação, claro, na Unicamp, depois mestrado, e o meu desenho era ser um pesquisador na área, né, de teoria da computação. Mas aos 23 anos, eu sou um dropout de um doutorado para fundar a CIT, e aí, né, nunca mais consegui retomar, né, aquele sonho de uma carreira acadêmica, mas continuei com muitos laços com a universidade que foram úteis nesse momento de revolução da ciência da computação, onde eu consigo juntar, talvez, a visão da indústria, alguém que está há 30 anos vivendo intensamente a indústria de tecnologia, com alguém que manteve e mantém até hoje laços com a academia, com pesquisadores relevantes da área de ciência da computação. E eu escolhi, na abertura, a persistência da memória, né, esse quadro famoso, inspirado, né, essa é uma ilustração inspirada na persistência da memória de Salvador Dalí, que é uma distorção da realidade, uma surreal distorção da realidade. E, para mim, o debate hoje sobre inteligência artificial é nada mais, nada menos do que uma surreal distorção da realidade. Bom, quando começou esse frenesi, acho que todo mundo sabe que o marco emocional, né, da revolução AI no consumidor, né, não na academia, não dentro dos portões acadêmicos ou dos labs das empresas, mas a sociedade conheceu AI com o GPT 3.5, o famoso novembro, e aquele foi um momento também que eu comecei a receber inputs de muita gente, já na CIT, dizendo: César, você precisa ver isso. Pesquisadores que eu respeito também: César, você precisa ver isso. E eu falei: tá bom, vou ver isso. Eu estava de férias, comecinho do ano passado. Falei: bom, fui um programador, né? Hoje, há 20 anos que eu não programo de verdade. Então, sou, no máximo, um programador enferrujado, né? Mas eu decidi, num sabadão, falei: peguei uma garrafa de vinho, chamei esse companheiro aí, o GPT 3.5, falei: vou programar. Programei por 8 horas seguidas. Acabou a garrafa de vinho. Acabou o meu ceticismo sobre Generative AI versus engenharia de software. Eu falei: caramba, preciso acordar cedo amanhã, porque esse negócio vai mudar tudo. Então, esse foi a minha Starry Night, né, a noite estrelada, né, uma homenagem a Van Gogh, onde eu falei: eu preciso mergulhar desse negócio com uma outra intensidade, né, preciso redesenhar a CIT, mas preciso ajudar muita gente a decifrar o que vem pela frente. E eu acho que isso é 150% da minha agenda, né, desde então. Bom, tem essa discussão se é hype, AI é hype, não é hype. Para mim, assim, claramente, a gente está diante da maior disrupção da história dos computadores na Terra, né? Desde, se a gente considerar que o ENIAC, lá em 1946, né, a primeira máquina de propósito geral, né, se aquilo foi o início da computação de verdade, eu acho que a gente vive hoje o momento mais disruptivo. Mas tem uma quantidade gigantesca de hype, de conceito errado, de expectativas de curto prazo totalmente infladas. E eu tenho usado essa ideia de que a gente já viu isso acontecer muitas vezes em tecnologia. A gente, em geral, empiricamente, a gente superestima o impacto da tecnologia, de uma tecnologia transformadora nos próximos 10 anos, mas depois radicalmente subestima esse impacto num horizonte de 10 anos. E está acontecendo o mesmo, né? Eu tenho dito que 2024 vai ser o ano da decepção com AI, porque tanto se falou sobre isso, e eu vou explorar um pouquinho dessas ideias malucas um pouquinho para frente dessa apresentação, que está todo mundo esperando os robôs, né, essa superinteligência, e não vai acontecer nada disso. A multimodalidade turbinada, vai acontecer coisas legaisinhas, né, na evolução dos large language models, coisas muito mais sofisticadas em algumas arenas, como a engenharia de software, mas a gente ainda vai levar, eu acho, bem mais tempo para ver
esse negócio virar o mundo no avesso, mas vai virar o mundo no avesso. Então, e para ilustrar essa ideia, né, do Gartner Hype Cycle, acho que certamente a maneira mais bela com que o Hype Cycle do Gartner já foi apresentado, eu fiz nós, né, no time, fizemos essa arte inspirada, né, no nascimento de Vênus, né, que é um quadro famoso do Botticelli, e o resultado é sensacional. E vamos lá. Claro que quando você joga uma tecnologia radicalmente imatura na mão de milhões de consumidores que mal sabiam o que estavam fazendo, né, estavam olhando para o GPT como se fosse um novo Google, né, muita controvérsia acontece, né, muito barulho, misinformações, informações desencontradas, começa um frenesi de... Eu guardei aquela lista da galera que assinou, que tinha que parar a ciência para a gente decidir, né? Vocês lembram disso? Logo que saiu o GPT-4, um abaixo-assinado de cientistas dizendo que tinha que parar a ciência no mundo ocidental para a gente decidir como é que a gente ia regular a AI. Um monte de besteira que vai ficar claro o quão ridículo é nos próximos anos. Mas isso é esse momento de controvérsia quando você joga uma tecnologia imatura de radicalmente elevado potencial na mão de um monte de gente, né, centenas de milhares de pessoas usando e descobrindo para que serve, para que não serve, quais são o que faz bem, o que faz mal, aquele início, né, da jornada dos LLMs. E para ilustrar essa Torre de Babel, né, eu peguei aqui o quadro, né, do Peter Bruegel, né, que é a Torre de Babel, ilustrando esse momento de radical controvérsia sobre, afinal de contas, que tecnologia é essa, com que velocidade isso vai evoluir e o que significa para a sociedade e para as empresas. Vou tentar falar um pouquinho dessas questões. E para falar primeiro do que é mais caro para mim, que é a revolução na engenharia de software, né, eu parto do que foi para mim o artigo seminal da primeiro capítulo da Revolução Digital, que foi o artigo do Mark Anderson, publicado no Wall Street Journal em 2011, né, quando as empresas começaram a ficar desesperadas, porque, afinal, a tal da Revolução Digital estava acontecendo mesmo, né, e aí começa a corrida da tal da transformação digital, que eu acho que foi, né, esse capítulo acelerado de tentativa das empresas de se lançarem, de se tornarem para valer mais digitais, e a gente está começando uma segunda jornada, ou um segundo capítulo de transformação, sendo que a primeira ainda está totalmente inacabado, né? o que aumenta a complexidade disso. Bom, mas esse foi o momento onde alguém escreveu, né, Mark Anderson, que o software está engolindo o mundo, isso vai mudar de maneiras inesperadas e radicais todas as indústrias e vários aspectos da natureza humana. E eu usei essa arte japonesa, né, a grande onda de Kanagawa, né, The Great Wave of Kanagawa, mais de 200 anos atrás, que falava que, né, a angústia artística, né, do Japão pela modernização que parecia inevitável, né, versus a tradição japonesa, né? Bom, e na esteira dessa tal da transformação digital, e talvez um processo que começou até um pouco antes, né, com o bug do milênio, para quem viveu o primeiro frenesi de que a gente tinha que refazer o software do mundo, depois vem a internet, e tudo que a gente viu acontecer, né, nos últimos 10 anos, eu acho que uma das perguntas que eu mais recebi de CEOs em conselhos foi: César, nesse ritmo de demanda por desenvolvedor, 1/3 da população do mundo vai ter que programar? A gente vai ter que começar a educar todo mundo? Porque se você projetasse aquela curva, né, de 2013, 2014, 2015, por 20 anos, assim, ia faltar gente no mundo para a quantidade de demanda. E a minha resposta acadêmica, furtiva, era: não, calma, uma nova camada de abstração vem vindo, e isso vai mudar muito a nossa
né, a maneira artesanal com que a gente faz software, né? Mas era uma resposta furtiva, baseada na própria história da computação, né? Se a gente pensar nas quatro, bem esquematicamente, né, a gente viu 4 camadas, desde aquele ENIAC, onde programar aquele computador numa sala era ficar ligando fios, né, switches. E aí, de repente, surge o cartão perfurado. Eu não sei se vocês já viram isso. Alguém aqui já viu um cartão perfurado? Os dinossauros estão presentes, né? E o cartão perfurado era uma outra camada de abstração, radicalmente mais produtiva do que ficar ligando fio numa sala, né, numa sala cofre onde tinha um computador. E um pouco depois vem teclado e a linguagem assembly. Aquilo era radicalmente uma camada de abstração maior do que cartão perfurado. E um pouco depois vem linguagens de programação, que é a camada com diferentes flavors, etc., frameworks, é a camada atual de abstração onde a gente está. E entre cada uma dessas camadas, a gente ganhou de 10 a 100 vezes em produtividade em resolver problema com software. Só que o que aconteceu junto é uma demanda cada vez maior de usar software para resolver problemas que a camada anterior a gente nem sonhava que esses problemas podiam ser endereçáveis do ponto de vista cognitivo ou do ponto de vista de retorno de investimento, né? Então, essa curva, né, que gerou esse apetite canibal por desenvolvedores, eu ilustrei com Tarsila do Amaral, né, a nossa artista ícone, né, do movimento antropofágico brasileiro, com essa obra mágica do Obapuru, que é um canibal. E a ideia de que, se algo não acontecesse, assim, a gente continuaria vivendo uma explosão de demanda por desenvolvedores de software. Eis que está acontecendo, né? Agora já se sabe mais ou menos como a gente vai criar essa nova, mais ou menos mesmo, né, essa nova camada de abstração em software, né? E obviamente, Artificial Intelligence. E para vocês terem uma ideia da velocidade com que isso está acontecendo, né, eu vi há 2 semanas um estudo, ou pelo menos era uma estimativa, né, acho que é Stanford, que nos últimos 10 anos, a quantidade de recursos computacionais na Terra cresceu 100 milhões de vezes em 10 anos. 100 milhões de vezes mais computação acontece hoje do que há 10 anos atrás, e aí você pode pegar desde o advento maluco do crescimento exponencial das nuvens, dos smartphones, IoT, né, sensorização, todo mundo tem software para todo lado. Isso é 100 milhões de vezes, né? E isso no fundo, a antessala dessa nova capacidade nossa, né, esse novo nível de abstração que a gente vai conseguir produzir. Então, a gente vai ter os nossos 10 a 100 vezes, que são absolutamente necessários para esse novo ciclo da tecnologia. Aí, meu chute, me pergunta, bom, em quanto tempo a gente vai ganhar essas 10 a 100 vezes de produtividade? Meu chute educado é de que em 10 anos a gente vai estar 10 vezes mais produtivos, e em 20 anos a gente vai estar 100 vezes mais produtivos. E o outro ponto, e aí é o horde or horse, né? Então a gente vai precisar de uma fração dos desenvolvedores? Claro que não, porque toda vez a equação da tecnologia, toda vez que tem um salto de produtividade, tem um salto de ambição. A gente começa a querer resolver uma nova classe de problemas que não eram resolvíveis por desafio cognitivo ou porque não valia a pena. Era melhor fazer no Excel mesmo. Então, assim, essa ambição vai crescendo junto com a nova camada de abstração. E para ilustrar essa nova camada de abstração, eu escolhi, né, Water Lilies, que é um quadro seminal, né, o símbolo do início do impressionismo, o símbolo não do início, mas o símbolo da escola impressionista, né, que viria substituir o realismo, que era uma nova camada de abstração para a maneira como a gente sente e experimenta a arte. Então, eu tenho brincado também, né, brincando com o Monet,
que engenharia de software, né, depois que a gente estiver acostumado com essa nova camada, ela vai ser muito mais blurry ou muito mais fuzzy do que ela é hoje. Bom, mas não é só sobre engenharia, não é só sobre a indústria de tecnologia. Na verdade, acho que já está claro de que a gente vai mudar a forma de trabalho de todo mundo de uma maneira absurda, né? Tenho dito que em algumas poucas décadas, né, comparar como a gente trabalha hoje com o jeito que a gente vai estar trabalhando em algumas décadas vai ser equivalente a comparar o trabalho medieval, a ocupação medieval aos ways of work contemporâneos. A gente está diante desse nível de revolução, né, com essa expansão absurda da nossa capacidade de resolver problema. E isso, quer dizer, o software vai continuar engolindo o mundo, mas agora a gente vai, né, inaugurar cada vez mais um novo menu de possibilidades de problemas que a gente vai resolver com AI e né, uma revolução na maneira como a gente trabalha. Não sei se vocês viram, saiu agora um relatório também de um grupo de Stanford, junto com o Fórum Econômico Mundial, sobre uma análise do impacto de Generative AI em 900 profissões. Né, né, um trabalho muito bem feito, acadêmico, que mostra que 56% né, das atividades, não das profissões, mas das atividades, vão ser automatizadas ou expandidas, né, augmented, com Generative AI, porque são atividades que dependem basicamente de manipulação de linguagem, né? Então, vem uma nova era, né, de transformação baseada em tecnologia. E antes de falar de negócio, que é o meu assunto preferido, né, eu vou encurtar, mas, no fundo, essa capacidade expandida do ser humano de resolver problemas talvez nos permita atacar problemas que hoje são considerados radicalmente difíceis, né? Então, tem uma enorme expectativa de uma disrupção de produtividade em ciência e engenharia, onde a gente possa atacar a biologia humana, câncer, longevidade, demência, né, a antecipação de desastres naturais, fusão nuclear, reduzir o que seriam dezenas de décadas para que essas coisas maturassem, talvez para poucas décadas ou alguns anos. Então, para a humanidade, eu acho que é a grande expectativa de que a gente consiga acelerar a resolução dos grandes mazelas humanas com tecnologia. E eu acho que não tem outro caminho, não. E na verdade, a minha maior utopia nesse assunto é educação. Né? Alguém, acho que foi o Jesus, citou o Silvio Meira, né? O Silvio Meira é um entusiasta da tese de que a gente precisa resolver o problema da educação em escala mundial com tecnologia, e talvez a gente esteja próximo, pela primeira vez na história humana, da gente ter uma solução para ter educação de qualidade em larga, né, hiperpersonalizada para qualquer pessoa na África, para qualquer criança na África, no interior do Brasil ou na Índia, de uma maneira que não era possível com as camadas tecnológicas anteriores. E para ilustrar essa utopia, eu sei que é uma utopia, nós geramos essa arte inspirada, né, nessa obra icônica do final do século XIX, de George Seurat. Bom, e negócio, e business? Como é que eu vejo uma maneira didática de entender e das empresas se prepararem para esse novo capítulo da disrupção, né? Eu chamo de hyperdigital, acho que deve estar ali, né? Bom, primeiro, eu acho que é importante olhar num horizonte de 10 anos e não de 2. E eu vejo esse hyperdigital, do ponto de vista de oportunidade, desafio e transformação para as grandes empresas, acontecendo em 3 atos. O ato 1 é eficiência, a gente já está no meio dele. Não é só eficiência em tecnologia, em engenharia de software, mas é eficiência em ponta a ponta, de todos os processos
relevantes de uma empresa. Eu acho que essa batalha da eficiência vai abrir caminho, porque eu acho que o ato 2 é a batalha da experiência, a hiperpersonalização. Essa eu acho que depende ainda de duas variáveis, né? Uma delas é a maturação dessa tecnologia e a outra é comportamento de consumidor. Então, eu acho que o timeline para a gente ver a guerra da experiência, ou seja, aquele momento onde a gente vai mudar o paradigma de interação com as máquinas, deixar de ser tela, botão, né, o nosso paradigma atual, para ser mais humano, linguagem natural, gestos, né, onde o computador vai entendendo a gente e não o contrário, né? Então, eu acho que isso é um horizonte de 2 a 4 anos e vai ser uma batalha de mercado por engajamento sangrenta. Mas eu acho que a preparação para essa batalha dentro de uma empresa acontece capturando agora eficiência e se preparando para esse jogo da experiência. E o terceiro ato, né, esse empilhamento de uma hipereficiência, uma hiperpersonalização, eu acho que, e aí já mais para um horizonte de 10 anos, eu acho que vem a batalha dos modelos de decisão. É quando novos e disruptivos modelos de negócio vão ser possíveis, porque vai ter uma queda exponencial da capacidade de tomar decisões complexas, que hoje é exclusivo, né? Nós, humanos. Né? Mas a disputa, né? Esse caminho leva inexoravelmente a um momento onde a gente vai ter que inventar. A gente ainda não, né? A gente sabe desenhar modelos de negócios disruptivos com as armas do primeiro capítulo da transformação digital, conexão, transação, mas tomada de decisão complexa abre caminho para modelos que a gente tem dificuldade hoje até de imaginar, e eu acho que esse é o terceiro ato, né, dessa batalha de disrupção do mundo corporativo. Então, eficiência, seguido de experiência, seguido de tomada de decisão. Essa é a maneira didática que eu, claro, simplificada, mas que dá um horizonte de ação para grandes empresas se prepararem para essas oportunidades e mitigarem os riscos de disrupção, né? E dentro, uma outra lógica é como é que incumbentes, como é que empresas líderes vão se mover e como é que as startups vão se mover, né? E aí tem uma lógica radicalmente distinta, né? Porque de um lado você tem empresas grandes, complexas, que gostam de trabalhar em ambientes regulados, onde as regras do jogo estão claras. E, do outro lado, você tem wannabe companies, que são as startups, que adoram momentos onde as regras do jogo não estão claras, onde elas podem ser muito mais agressivas, ultrapassar qualquer linha cinza que eventualmente exista para poder tentar uma disrupção contra os líderes de cada indústria, de cada segmento. Então, a gente vai ver essa batalha, né, de as empresas esperando, né, ou querendo ocupar os espaços onde se sentem seguras por questões de confiabilidade, de segurança, de privacidade, olhando como é que os arcabouços de regulação, né, como é que a regulação da sociedade vai andando, e, do outro lado, um conjunto de franco-atiradores que não estão nem aí para essas coisas e que vão tentar aproveitar essa nova disrupção para, eventualmente, se tornarem empresas, né? Então, acho que tem essa segunda batalha. E o terceiro comentário nessa parte de business é sobre, afinal de contas, como é que eu me preparo, o que é se preparar para essa nova transformação, né? Ou qual que é o ponto central disso, né? E aí a minha experiência de quem navegou, né, e viveu ali com as grandes empresas o primeiro capítulo da transformação, tal da transformação digital, é que a velocidade de mudança de uma empresa, ela é uma equação da velocidade de aprendizado, né? É basicamente isso. A empresa, quanto mais se ela aprende rápido, ela anda mais rápido. Se ela não aprende rápido, ela vai andar mais devagar. E o que tem para aprender? Na verdade, aí vale uma reflexão. A verdadeira inovação disruptiva sempre acontece quando duas forças se autoimpulsionam, né? Uma é óbvia, né? São as novas possibilidades tecnológicas, e a gente está vivendo isso, mas a segunda, menos óbvia, é mudança de comportamento de consumidor e valores da sociedade. E a gente está vivendo isso, talvez de uma maneira não tão clara. Então, o AI mexe com as duas coisas, um conjunto absurdo de novas possibilidades tecnológicas e, claramente, um indutor que vai mudar muito o comportamento
do consumidor e valores da sociedade. Então, a gente vai ter que... Essa corrida de aprendizado para as empresas entenda a tecnologia, as capabilities, limitações, para onde isso vai, né, o que faz sentido, mas também entenda o que vai acontecer com o seu consumidor nesse momento de transformação radical da sociedade, que é quase inevitável. Bom, e para ilustrar essa corrida pelo aprendizado, ou o desafio do aprendizado, eu escolhi, né, ilustrar com uma arte inspirada na Escola de Atenas, do Rafael, que eu acho uma obra sensacional. Bom, e obviamente a gente está diante, talvez também, da batalha mais sangrenta que a gente já viu entre as Big Techs, né? Esse é um quadro também do final do século 1894, né, de um americano, o Cold, chama Dogs Playing Poker, e eu ilustrei os grandes titãs da indústria de tecnologia, né? Vocês podem tentar achar aí o Elon Musk, o Zuckerberg, Satya Nadella, Pichai, está todo mundo aí, Tim Cook. Bom, eu não sei se vocês acharam todo mundo, mas eu tenho certeza que o Musk vocês já acharam. E depois, no final da apresentação, acho que vocês devem receber, tem os prompts, tem as obras originais e os prompts que eu usei para criar cada uma delas. Aí vocês podem achar quem são esses, né? Mas é icônico que a primeira aplicação de uso de massa de Large Language Model, né, de Generative AI, não foi nenhuma dessas empresas que criou. Foi uma fundação non-profit, com 350 pessoas, chamada OpenAI, na época, sem fins lucrativos, pequenininha, 350 parâmetros do Silicon Valley, é um nada. E esses caras fizeram, né, a primeira aplicação que explodiu em consumo. E isso foi celebrado como, né, Open Innovation, vejam só, tudo mudou. OpenAI fechou um mega acordo com a Microsoft, agora é for profit, tudo é fechado. Não sei se vocês acompanharam os papers. Toda vez que saiu um GPT, 1, 2, 3, a gente tinha um paper que tinha tudo lá, né? Até o 3, tudo. Como foi treinado, quantos parâmetros são, qual é a arquitetura. A partir do 3.5, e essa transformação numa organização que visa lucro, tudo é secreto, é um press release de marketing, e a gente não sabe mais exatamente se o GPT-4 tem 1.6 ou 1.7 trilhões de parâmetros, e não tem mais nada que você consiga realmente colaborar. E, obviamente, isso virou a guerra do momento na indústria. Todas essas empresas estão destinando caminhões de dinheiro para criarem os seus modelos, os seus chips, etc. E é o que eu chamo quando isso acontece na nossa indústria, e aí se a gente somar a indústria de VC, movendo rios de dinheiro para os ambientes de inovação, Silicon Valley, etc., é a profecia autorrealizável da indústria de tecnologia. Esse negócio vai acontecer, porque é muito dinheiro e muita gente brilhante fazendo essa coisa acontecer. Bom, além da batalha sangrenta de tech, a gente tem que pensar sobre como sociedade, né? O que está acontecendo. A gente está diante de uma nova tecnologia de propósito geral, não é a primeira, né? A gente, desde lá da prensa de Gutenberg na Alemanha, motor a vapor, eletricidade, motor a combustão, ferrovias. Esse é um quadro, by the way, um quadro do Manet, né, The Railway, que era essa angústia artística da rápida urbanização, né, das cidades, né, da vida, né, nos séculos XVIII e XIX. E era um pouco na verdade, eu ilustro isso. A sociedade já viveu e vai continuar vivendo transformações de tecnologia. Eu parei a lista, né, mas a gente vai chegar a automóveis, TV, rádio, TV, internet, smartphone, biotecnologia, né, e por aí vai.
Então, a gente está diante de mais uma, e a sociedade sempre se assustou, mas sempre se moveu e regulou, criou, né, os espaços razoavelmente corretos para a tecnologia e avançou como civilização, né? Então, a provocação aqui é que a gente está diante de mais uma revolução, né, uma tecnologia de propósito geral. By the way, no mundo acadêmico, GPT é General Purpose Technology, não é modelos pré-treinados, né, com transformers. Mas eu acho que tem uma diferença, ou duas diferenças muito sensíveis, que aumentam o desafio nosso como sociedade. É a velocidade desse negócio, e cada um desses ciclos ele foi mais rápido que o anterior, né, das disrupções por tecnologia de propósito geral. Então, a velocidade é outra. A gente tem muito menos tempo de adaptação, e se você pensar que a gente vai mexer de maneira horizontal nos ways of work da maior parte dos trabalhadores de conhecimento, isso é um desafio não trivial. E o segundo ponto é essa natureza, porque a gente não está falando de algo que vai mexer com transporte, com telecomunicações, ou com comunicação, ou com um pedaço, um aspecto da vida humana. Está falando de algo que vai mexer horizontalmente com todo e qualquer aspecto da vida humana. E do ponto de vista de negócio, de qualquer indústria, de entretenimento, financeiro, educação, saúde, né? E por aí vai. Então, esses são os dois desafios que a gente tem que conciliar, e a inspiração aqui dessa arte é a criação de Adão, do Michelangelo. Fui caçando os tartarugas ninjas, né, nessa palestra. Só não vai ter Donatello, que eu não consegui encaixar, mas essa é uma obra clássica, né, da criação de Adão. Aqui é o homem criando a inteligência artificial. Essa é a ideia por trás. Bom, e para não fugir, temos que falar de ética, né? E para ilustrar, ou para deixar como pano de fundo, eu usei Guernica, né, o quadro do Picasso, considerado por muitos, né, a maior obra de arte anti-guerra já feita, né? E a minha bold line, que AI is unstoppable. Yet, a gente pode regular isso. A gente já fez isso. A gente é uma sociedade que vai se tornando cada vez uma tech society, e a gente vai ter que aprender a regular, né, frameworks de regulação dentro das empresas, dentro dos países e globalmente, e criando formas de regular uma tecnologia poderosa que precisa ser, né, ela não é boa nem má intrinsecamente, ela precisa ser direcionada para resolver os problemas humanos e minimizando as mazelas que pode criar, né? Eu acho que tem muita coisa sendo feita, assim, de um ano, eu falo desse assunto há pelo menos um ano, até espantosamente a gente já tem, né, um certo consenso no Ocidente, né? Eu estava em Londres quando aconteceu o primeiro AI Safety Summit lá em Batchelor Park, né, o berço da ciência da computação na Inglaterra. Depois a gente teve, os Estados Unidos lançou o AI Safety Institute, depois fez o primeiro draft de o que seria uma regulação para a ONU, recentemente foi assinado, agora em março, né, endossado, inclusive pelo Brasil, 160 países. Então, a China, a própria China, né, unificou, era por província a regulação de AI, agora tem uma regulação nacional. Eu acho que tem bons passos numa direção. O Brasil deve continuar seguindo a linha europeia, que eu acho que é a melhor. Eu sou muito a favor de uma regulamentação um pouco mais severa do que a visão americana. E a tendência para esses assuntos é o Brasil, e vamos rezar para o Brasil seguir a Europa e não tentar inventar a sua própria regulação, porque aí vai ficar um bicho muito esquisito, né? Então, mas tudo indica que a gente vai seguir um pouco de uma regulamentação um pouco mais conservadora, que é o que tudo indica, que vai ter consequência, né? Se você coloca um modelo, se você coloca um large language model na rua, você é responsável por tudo o que acontece, porque os riscos são reais, né? Não é
aquela palhaçada de sci-fi, de Exterminador do Futuro, de que as máquinas vão dominar os humanos. É risco real de atos de terrorismo, de algoritmos viciados, da velocidade de desaparecimento de empregos gerar grandes problemas sociais. Esses são os riscos reais, né, de você planejar um ataque terrorista ou cibernético através de um modelo que está sem os alinhamentos, né? Tem esse vocabulário, né? Tem as capabilities e os alignments, né? Então, a regulação é aquilo que incentiva a empresa a gastar dinheiro não só nas capabilities, na exponencial curva das capabilities, mas na curva de alinhamento, né? De que aquela inteligência ou aqueles algoritmos vão respeitar os valores humanos o tempo todo. Então, a regulação também cria esse incentivo econômico, só que, obviamente, ela é complexa, ela precisa ser transnacional, ela não pode depender só de autorregulação de empresa, ela precisa funcionar para quem tem reputação. Então, é diferente a maneira como a Microsoft ou o Google querem se defender de um eventual problema e uma startup, que não tem, né, não é uma entidade que vale 2, 3 trilhões de dólares e tem menos, digamos, incentivos para trabalhar em alignment. Então, tem muito, é complexo, mas é perfeitamente factível e necessário e, surpreendentemente, estou até mais otimista de que isso vai andar numa velocidade razoável. E, para fechar minha reflexão aqui, eu precisava terminar com mais uma tartaruga ninja. Quer dizer, acho que eu sou um mega fã de Asimov, mas talvez, desde que eu li a biografia completa para quem não leu, é um livro sensacional do Leonardo da Vinci. Há 500 anos atrás, a gente talvez tenha tido, né, o momento onde o espírito humano foi mais longe pelas mãos desse gênio, e eu queria terminar, né, sou um otimista em relação obviamente, né, em relação à tecnologia, resolvendo os grandes mazelas, os problemas humanos. Não estou em nenhum extremo. Esse debate ele vai de Yuval Harari, que é o apocalipse do fim do mundo, as máquinas destruindo a cultura humana, e na outra ponta, né, um over-otimismo de um Bill Gates. Eu acho que tem um caminho do meio, mas uma aposta de que, quando me perguntam o que eu acho, se eu tenho medo de um futuro com Artificial Intelligence, eu falo, eu tenho muito mais medo de um futuro sem Artificial Intelligence. Porque eu não consigo ver outro caminho para a gente conseguir endereçar educação, healthcare, equidade, clima, né, se não for através da tecnologia. E talvez a gente esteja próximo desse momento de gerar uma aceleração maluca de produtividade em ciência, engenharia, e de verdade endereçar, né, os grandes problemas humanos. E é com essa obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que eu fecho com o que eu acho uma visão otimista, mas realista do que é possível, o quão fundamental pode ser para a gente, como no mundo corporativo, claro, né, a oportunidade maluca de revolucionar negócios com tecnologia, mas principalmente para a sociedade atacar suas grandes mazelas. É isso aí. Obrigado, gente.